Realmente ele teve um papel muito importante esse ano na nossa igreja, tanto ele quanto sua esposa, porque um homem nunca trabalha sozinho, né? Então nós temos essa oportunidade. Ele é uma pessoa que tem somado muito no nosso ministério. Ele já chegou aqui formado, mas ele teve a humildade de passar por todas as fases novamente, como se ele tivesse convertido de novo. E está aqui. É um exemplo de pessoa que pode ser realmente considerado aqui. Hoje nós demos esse privilégio para ele, né, Fabiano? Está caminhando junto com o Fabiano lá na supervisão dele. Ele e a Cida. Amém? Você pode colocar de joelho. Estenda suas mãos aqui, igreja. Senhor Deus e Pai, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos deu a revelação da vida eterna. E aqui está a vida do Rubiro. Pai, eu quero aqui abençoar a vida dele, a sua família, Pai, a sua vida espiritual, o seu ministério. O irmão tem somado muito em várias situações dessa igreja, que o Senhor tem usado, Pai, permitido assim a vida dele, assim de servir para o nosso reino. Queremos abençoar a vida dele. E Pai, o Senhor tem total liberdade nesse lugar, Pai. E nós cremos que uma palavra especial que o Senhor já ministrou com ele, o Senhor vai ministrar conosco nesta noite. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, Senhor. Nós abençoamos a vida do Biro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amados, hoje nós vamos ministrar uma palavra que diz a respeito de amor. Mas não é amor de marido e mulher, não é amor de filho, não é amor por um irmão, não. É o nosso amor para com o nosso Deus. Amém? Amém. A gente não precisa provar mais nada de que Jesus ele nos ama, de que ele entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Isso a gente já sabe. Mas nessa noite o Senhor ele quer tratar conosco, conforme ele tratou com uma igreja de Éfeso, quando ainda vivia um dos seus apóstolos, o João. Anos depois da partida de Jesus, da morte, da ressurreição de Cristo, os apóstolos já haviam morrido, mas estava João, o apóstolo do amor, que a palavra fala, que era aquele que Jesus amava. E dá-nos a entender que João também amava muito o Senhor Jesus. Então abra a sua palavra aí no livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Amém? Amém. A palavra ela diz assim, a partir do versículo 1. Carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, que tem ouvidos
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Coloque de pé um minutinho, em nome do Senhor Jesus, e faça comigo uma oração. Repita as palavras que eu falar e feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abra os meus ouvidos, a minha mente, o meu coração, para eu ouvir, entender, praticar e viver essa mensagem hoje e sempre. Amém. Pode sentar. Amados, essa palavra, ela nos traz uma revelação a respeito do que estava acontecendo anos depois, lógico, da morte de Jesus Cristo. Esse apóstolo, por nome de João, ele havia sido preso, foi um dos apóstolos que ministrou nessa igreja de Éfeso, assim como Paulo. A palavra diz que Paulo ficou lá nessa igreja de Éfeso por 3 anos, depois João ministrou ali, pregou por mais alguns anos. E aí o Senhor Jesus já estava preso. O apóstolo, quem conhece Apocalipse aí, sabe a respeito do que eu estou falando. E aí o Senhor dá essa revelação para que ele escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso hoje não existe mais, existem as suas ruínas, mas a cidade ela fica a poucos quilômetros, fica no país lá no país, a capital é Istambul, e fica, quem lembra? Na Turquia. Muito bem. Essa cidade ela fica em Turquia, na Turquia, no país da Turquia, alguns quilômetros da cidade de Istambul, a Ásia Menor. Assim como as outras igrejas também, as outras 6 igrejas também ficam naquela região. Mas aí o apóstolo, ele escreve para essa igreja e para as outras igrejas, como a gente leu aqui, e ele faz essa revelação de que o Senhor, ele tinha algo contra aquela igreja. E o que Jesus ele tinha contra aquela igreja? O esfriamento do amor daquela igreja, daquele povo. Aquele povo já não amava mais ao Senhor com aquele amor que ele mesmo chama do primeiro amor. O que é amar como o primeiro amor? O que significa o primeiro amor? Às vezes eu fico imaginando, eu estava imaginando, lendo essa palavra, do pessoal quando vem do encontro, geralmente o pessoal vem transformado. Alguns pedem perdão para suas esposas, pedem perdão para os seus esposos, ali promete que vai fazer tudo de novo, que vai dar aquela atenção que ele deixou de dar, que ela deixou de dar. Às vezes eu percebo casais de namorado, quando estão namorando, é aquele fogo, aquele amor, aquela coisa, e com o passar do tempo isso vai esfriando. Não que não ame mais, mas a intensidade do amor não é a mesma coisa. A intensidade do amor já não é mais aquele amor que queima. E o que Jesus está dizendo para este povo aqui é exatamente isso. Escreve ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É todo aquele que tem a responsabilidade pela igreja. É aquele que tem a responsabilidade de trazer a mensagem de Jesus Cristo para o povo. Pode ser o pastor, pode ser a liderança da igreja. E aí o Senhor Jesus ele diz aqui: estas coisas diz aquele que conserva
na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que são essas 7 estrelas que o Senhor fala? São os 7 anjos das 7 igrejas. São os anjos da igreja, os mensageiros de Jesus. E quem são esses 7 candeeiros de ouro? É a igreja do Senhor. Porque a igreja, ela é a estrela, ela é a noiva de Cristo, e toda estrela brilha. Amém? Amém. E como noiva de Cristo, a igreja, ela precisa brilhar. Brilhar onde? Brilhar nas trevas. A palavra de Deus, ela diz que não tem como você pegar um candeeiro e colocar embaixo de qualquer lugar, embaixo de uma mesa, ou querer esconder, que você não vai conseguir, porque mesmo assim vai brilhar. E aí aqui mais adiante diz assim no versículo 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Então era uma igreja que não compactuava com aqueles homens que se dizem ser do Senhor, mas não são, que praticam as más obras, que estão interessados muito mais em tirar o pelo, a lã da ovelha, do que conduzir a ovelha de forma correta e tratá-la e cuidá-la como um bom pastor. No versículo 3 diz assim: tens perseverança e suportar de provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Então percebam que essa igreja era uma igreja que trabalhava, que tinha as provas e que suportava as provas. E com muita perseguição e problemas, que eu acredito até pelo local onde essa igreja era instalada, aquele povo, ele tinha uma provação, mas mesmo assim não se deixavam esmorecer. Estavam sempre fazendo o trabalho que o Senhor tinha confiado àquela igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a queixa do Senhor para com aquela igreja. Se pegamos esse exemplo e colocamos no dia de hoje, como que está o nosso primeiro amor? Como que está o seu primeiro amor para com o Senhor? Porque, amados, eu leio essa palavra e eu sinto como se fosse aqui uma DR. Como se Jesus estivesse discutindo um relacionamento com a sua noiva. Porque sem amor não há casamento. Sem amor não há como viver um relacionamento em paz. Mas Jesus, ele ama a sua noiva. Jesus, quando ele morreu por amor. Primeiro ele veio por amor, porque a palavra diz no primeiro mandamento que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Amém? Amém. Diz também que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E por amor Jesus nasceu, Jesus pregou a palavra, conviveu com pessoas, curou pessoas, salvou pessoas que ele sabia que iria trair. Ele sabia. Eu e você não sabemos. Quando a gente ajuda alguém, não sabemos que aquela pessoa vai nos trair, mas ele já sabia, porque ele conhece tudo, ele conhece todas as coisas. Mas mesmo assim ele amou, se entregou, morreu naquela cruz, ressuscitou e vive por amor. Tudo que Jesus ele fez foi por amor. E amor e ama demais a sua noiva. Mas e a sua noiva? Como que está? Será que a noiva tem amor suficiente? A noiva tem um amor suficiente a ponto de casar? Porque é o que Jesus ele diz aqui.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste. O que é abandonar? É repudiar. É repudiar. É como se Jesus estivesse falando aqui, eu imagino. Eu penso, tá, amados? A palavra não fala isso, eu penso. Mas é como se estivesse assim, poxa vida, eu sou noivo. E a minha noiva está vivendo um relacionamento comigo como se fosse marido e mulher antigos, que já não tem mais um relacionamento, que não se conversam mais, que não tem mais prazer em estar junto, que não sonham mais juntos. Então, eu gostaria que nessa noite você pudesse refletir a respeito dessa palavra, porque antes de eu pegar essa palavra, de trazer essa mensagem, o Senhor, Ele falou comigo. Teve gente que não entendeu porque que eu desci as águas, porque eu me batizei de novo, porque eu estava me sentindo, quando eu cheguei nessa igreja, um desviado. E tem pessoas, amados, que eu falo para você, está dentro da igreja e ela não percebe que ela está distante do amor do Pai. Sabia disso? E no livro de Malaquias, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 7, o Senhor Jesus, Ele fala que vos deixaste os meus estatutos e a minha palavra desde o tempo dos vossos pais. Tornarei para mim e eu tornarei para vós outros. E me dizeis, em que havemos de tornar? Então o Senhor, Ele está dizendo para aquele povo, olha, vocês me abandonaram. Vocês precisam voltar para mim, para que eu possa voltar para vocês. Aí falaram para ele, mas voltar como? Às vezes a pessoa, amados, ela está caída, como a gente vai ver aqui. Aquele povo de Éfeso estava caído, e não era por falta de fazer a obra do Senhor, não, porque eles trabalhavam para o Senhor, eles eram perseverantes naquilo que faziam. Era uma igreja que não tinha tempo ruim. Só que às vezes, amados, as pessoas fazem as coisas com o passar do tempo de forma automática, de forma religiosa. Busca o Senhor de forma religiosa, ora de forma religiosa, vem ao culto porque tem um compromisso. Tem pessoas que às vezes se acostumam com isso, se acostumam com a rotina, mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que o Senhor espera da sua igreja. O Senhor espera que a sua igreja tenha um relacionamento de verdade com Ele, que é preciso tirar cinzas. Outro dia eu estava em casa, acendi lá a churrasqueira, foi os irmãos lá para a gente confraternizar, e eu estava limpando aquela cinza da churrasqueira e estava lembrando disso, que às vezes é preciso tirar a cinza e colocar mais carvão, colocar mais fogo. De que cinza que eu estou falando? Estou falando da cinza do nosso coração. Da cinza do nosso coração. É preciso abrir o coração. É preciso limpar e deixar a chama do amor, do primeiro amor, queimar novamente. E quando o Senhor tratou comigo essa palavra, eu estava ouvindo uma música que fala a respeito do assunto, e eu lembrei, porque aqui, nesse versículo, no versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu dinheiro. E eu estava lembrando, li essa palavra, estava ouvindo um louvor, e estava lembrando do meu primeiro amor para com o Senhor. Não tinha tempo ruim. A gente saía de Jarinu, o nosso domingo era o domingo inteiro para adorar o Senhor.
A gente ia para a igreja à noite, pegava o ônibus, eu acho que às 17h30, voltava de Jundiaí no último ônibus, eu acho que era às 11 horas, nem sei se tem mais, 11 e pouquinho da noite. Vinha da rodoviária até o Trieste andando a pé, eu e a minha esposa. A gente vinha contente, feliz. A gente limpava o banheiro da igreja, saía do trabalho, descia correndo, ela saía do trabalho dela, eu saía do meu, a gente ia lavar o banheiro da igreja, saía da igreja correndo, deixava tudo prontinho para estudar em Itatiba. A gente fez isso faz quase 2 anos, essa rotina de vir limpar a igreja e correr para ir para Itatiba. Em Jarinu não tinha igreja ainda que a gente fazia parte, mas a gente fazia culto na praça. Juntava o povo, levava de ônibus para Jundiaí, fazia culto na praça para Jesus. Por quê? Porque o amor queimava aqui. Mas com o passar do tempo, você vai presenciando coisa, desanimando. Porque eu acredito, amados, que embaixo a convivência com o pecado, ela faz com que a gente esmoreça, que a gente vá perdendo o primeiro amor. E às vezes não só a prática do pecado que nós praticamos, não, da iniquidade que nós praticamos, mas a vez você vê alguém no seu meio praticando o pecado. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Lucas, no capítulo 11, se eu não estou enganado, capítulo 15, versículo 11, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. O que é iniquidade? É o pecado que aquele que conhece a palavra pratica. Quem pratica a iniquidade é crente. Mas os outros não. Sim, pecado. O povo pratica pecado. Mas o rigor, aquele que pratica a iniquidade, o rigor será muito maior. Porque nós conhecemos a verdade. Assim como o Senhor vai dizer naquele dia: eu não te conheço, porque conhecendo a verdade, praticava a iniquidade. E isso vai esfriando a gente. E eu agradeço a Deus. Eu não queria vir para essa igreja, para esse ministério. A minha esposa insistiu por a gente ser vizinho e amigo já há algum tempo, do Sérgio e da Cleonice. E aí a Cida falou: bom, vamos para a igreja cristã. Eu falei: eu vou lá visitar, mas eu não vou ficar naquela igreja. Não era porque disse que a igreja era de rico, não, viu, pastor? É porque eu falei: não, eu não vou para aquela igreja. E é uma época de eleição, eu vou disputar a eleição e vão falar que eu fui para lá por conta de voto, então eu não vou para a igreja. Mas quando eu me vi antes mesmo da eleição, já estava aqui. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não quero saber de política nunca mais na minha vida. Jesus, eu estou curado desse mal. Jesus me libertou disso. Amém? Mas aí eu tive a necessidade de ver que aquilo que eu estava vivendo não era uma vida de crente de verdade, de cristão de verdade, como era no primeiro amor. E aí eu senti, amados, a necessidade de fazer tudo de novo quando eu cheguei aqui, de participar de fundamentos, e de tudo que teve eu fui participando, e me batizei, e senti o primeiro amor novamente na minha vida. E é isso que o Senhor Ele quer falar para vocês nessa noite. Lembra-te de onde caíste. Lembra lá. Lembra como era a tua vida quando você se converteu. Talvez você tenha acabado de se converter, está no primeiro amor, está na lua de mel com Cristo. Mas de repente você que já tem algum tempo, ou como diz lá a palavra do semeador, acabou de receber a palavra, mas os problemas estão sufocando. Então lembra da onde caíste, porque senão o Senhor Ele diz aqui:
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Moverei do teu lugar o teu candeeiro. A gente sabe que candeeiro é a igreja. Aqui, no capítulo 1, versículo 20, fala a respeito disso. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, tem algumas palavras que diz destra. Destra significa mão direita. Que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o Senhor está falando: olha, se você não se arrepender, eu vou tirar do teu lugar o candeeiro. O que isso quer dizer, amados? Aqui tem um lugar, aqui é uma igreja, amém? Eu creio que o Senhor Jesus faz presente aqui. Amém. Eu creio que aqui há o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Mas essas paredes, este lugar, não foi feito por o Senhor. A igreja dele sim, amém? E neste lugar está a igreja do Senhor. O que ele fala para aquele povo? Eu tirarei a minha igreja do seu lugar. Vai ficar as pessoas? Vão, mas vazia, sem nenhuma luz. O lugar vai permanecer? Vai, mas sem a presença do Senhor. E nós não queremos isso. Amém, amados? Amém. Nós não queremos isso. Não queremos ser como aquelas 5 virgens que ficaram. Não queremos ser como aquelas 5 virgens que cochilaram, que passaram o tempo cochilando, dormindo, achando que o noivo estava tardando. E quando o noivo chegou, eis que se ouviu um barulho. Abre-nos, Senhor, a porta. Não te conheço. Mas queremos fazer parte das 5 noivas prudentes, que além de levar suas vasilhas, o seu candeeiro cheio de óleo, levaram ainda uma reserva nas suas vasilhas, e que estavam o tempo inteiro alertas e à espera do noivo, e que entraram para cear com o seu noivo. Mas o Senhor, ele diz ainda que será que quando eu voltar encontrarei fé? O que é que tem a ver, amados? A fé com o amor? Porque a fé tem tudo a ver com as nossas obras. E o Senhor, ele diz: olha, volta e faz aquelas obras que vocês faziam no início. E aqui no final ele diz assim no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Você tem ouvidos? Sim ou não? Amém. Mas esse ouvido que o Senhor se refere é o ouvido espiritual, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor e entender. Porque tem pessoas que ela escuta, mas ela não ouve, e não ouvindo não entende. E o Senhor, ele fala sobre: ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore que está no meio do paraíso de Deus. Só Adão e Eva provaram do fruto dessa árvore antes da queda. Depois o Senhor tirou de lá, mas ela está reservada para nós, está reservada para a sua igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei. Vencer o quê? O pecado. Vencer o quê? A nós mesmos. Porque, amados, se nós não vencermos a nós mesmos, você pode ter certeza que não provaremos desse fruto.
Se nós não vencermos aquelas pequenas coisas que nos faz afastar do Senhor, que nos faz deixar de ser noiva do Senhor, que nos faz deixar de ser igreja do Senhor, estamos perdendo nosso tempo. E digo mais para você uma coisa: Satanás, ele é especialista em colocar na cabeça das pessoas, dizendo assim: olha, isso não vale a pena. Talvez tenha alguém pensando isso aqui. Não vale a pena, é muito difícil, eu não consigo, não vou alcançar. Não, você consegue sim. Você consegue porque você não está sozinho. O Senhor, ele diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave, e que nós não estamos só, ele nos ajuda a carregar o nosso fardo. O que às vezes nós precisamos, amado, é reconhecer, para que a gente possa voltar ao primeiro amor, lembrar, se arrepender e voltar. É preciso de duas coisas importantes. Primeiro é reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que o nosso amor não é que nós não amamos, mas que o nosso amor, a intensidade desse amor não é o mesmo. Não vamos deixar para correr atrás, como costuma dizer por aí, do prejuízo, depois que o mal entrar na sua vida. Não deixe, porque todos nós conhecemos a palavra que diz que o mal vive ao nosso derredor, esperando só uma brecha. Então não deixe não, mas reconheça que você precisa voltar ao primeiro amor, e reconhecendo, se humilhe para o Senhor, e fala: Senhor, me perdoa, eu errei, arrepende-te. É o que o Senhor quer de nós nessa noite, que a gente venha nos arrepender. Amém, amados? Amém. A palavra, amados, ela diz a respeito de três situações. A primeira é que nós perdemos o primeiro amor. Como que alguém, ela pode perder o primeiro amor? Alguém poderia dizer, ou dar um exemplo de como se perde o primeiro amor? Alguém já passou por essa experiência? Eu falei aqui uma parte do que aconteceu comigo, a respeito de você ver as pessoas praticando coisas erradas, e aí você vai esfriando, daqui a pouco você também está praticando, está fazendo coisa errada que desagrada a Deus, que desagrada o Espírito Santo. A questão religiosa, que nós havíamos falado, de ser religioso, de fazer as coisas de forma automática, todo dia, e não vai se preocupando. Sabe aquele marido que a mulher chega e fala: olha, você não para mais em casa, você não liga mais para mim. E o camarada dele fala assim: mas o que você quer? Eu vivo trabalhando para te dar uma boa vida, não te falta nada. As crianças têm tudo o que precisa, você tem tudo o que precisa, mas não é isso que ela quer. Ela quer a sua presença, o seu calor, a sua atenção. E às vezes nós corremos tanto em cuidar, às vezes, das pessoas, de fazer as coisas para Deus, na obra de Deus, que às vezes estamos tão cansados e não temos tempo para o nosso relacionamento com Ele. Devemos fazer essas coisas? Sim, devemos, mas não esquecer do nosso relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Mas como que eu faço para voltar ao primeiro amor? Como que eu faço para retornar ao primeiro amor? Além da palavra dizer que te lembra da onde caíste, e de você reconhecer, e de você se humilhar, é preciso às vezes você olhar dentro de você e ver se aquilo que de repente você tem uma dificuldade de reconhecer, ou por mais que você reconheça,
se aquilo que está te atrapalhando realmente vale a pena. Se realmente vale a pena você trocar pelo um dia estar na glória com o Senhor. Porque, amados, servir a Deus não é utopia. A volta do Senhor Jesus não é utopia. Isso não é uma lenda, não é uma história de pessoas fanáticas, de pessoas que não têm o que fazer, fica falando a respeito de um livro, falando a respeito de uma Bíblia, de um Jesus que nasceu, que morreu. Isso não é utopia, isso não é ilusão, isso é real. Amém. Isso é verdadeiro. Eu costumo falar para algumas pessoas a respeito da palavra de Deus sobre os últimos acontecimentos que a Bíblia fala. Quem está ligado à palavra de Deus, ela diz que nós devemos estar atentos, não dispersos, distraídos. A distração é uma das coisas que nos faz se afastar de Deus, que nos faz perder a chama do primeiro amor. A distração faz isso. Mas que tipo de distração? A distração do mundo, amados. A distração, o desejo de repente de vencer, a gana de vencer, de ter tudo que o mundo prega lá fora. A gente tem que entender uma coisa, que Jesus em nossa vida tem que ser em primeiro lugar, e que todas as outras coisas são lucros, se vier. Mas que o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Cristo. Porque a partir do momento que nós nos entregamos para o Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida nos céus. E se o nosso nome está escrito no livro lá, nós somos cidadãos dos céus. Não somos cidadãos daqui, nós estamos aqui por um período curto, por pouco tempo, mas que logo o nosso Senhor irá arrebatar a sua igreja. Quem acompanha algumas coisas que têm acontecido em Israel, inclusive a construção do terceiro templo, que é uma das coisas que vai marcar a volta de Jesus Cristo e do anticristo, sabe do que eu estou falando? Entra lá usa lá o Google lá, o YouTube lá, coloca a construção do terceiro templo e aí você vai saber do que eu estou falando. Você vai ver que tudo está preparado para que o anticristo se assente lá. Porque o povo rejeitou o santo e o legítimo e aquele que é verdadeiro. Então terão o que é falso e o que é profano, sentado no lugar, dizendo que é Jesus. E muita gente será enganada. Então, portanto, aquele que tiver um relacionamento, essa comunhão, essa chama do primeiro amor, jamais será enganado. Amém? Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui, em nome do Senhor Jesus. E durante esse louvor você medita nessa palavra, fala com Deus, pede para Ele te lembrar aonde você caiu, você que de repente perdeu o primeiro amor, aquele fogo, aquela chama gostosa que você não tinha hora, não tinha noite, não tinha tempo ruim para orar de madrugada, para ir em vigília, para fazer qualquer coisa para Jesus. E se você não sabe o que é o primeiro amor, nunca teve o primeiro amor, está na hora de você sentir o que é o primeiro amor. Então medita na letra dessa música, feche os teus olhos.
ser